3 sermões que eu ia pregar, eu já preguei um, que foi Jesus da angústia, Jesus no Getsemane. A gente pula esse domingo, por ser domingo especial, é dia do pastor. Que bom que vocês vieram me dar um abraço, a gente está todo mundo juntos. E eu fico muito feliz de estar nessa igreja, já falo isso, né, como pastor. E aí, semana que vem, a gente continua a série de 3 sermões que nós vamos falar sobre o cálice que Jesus tomou por nós. Hoje eu quero falar sobre pastores, hoje eu quero falar sobre um estudo que Deus colocou no meu coração nesse processo de vir da Mandacaru, ir até a casa do pastor Hamilton, almoçar ali um empadão com a família. Foi uma bênção estar nesse domingo, voltar para casa, tomar banho e voltar para a igreja, porque tinha integração. Eu adoro domingo de trabalho. Para mim, quer me matar, deixar em casa domingo sem fazer nada. Porque domingo é dia de pastor, tá na correria. E hoje foi um dia corrido, eu estou muito feliz por estar aqui nessa noite, pela graça de Deus. E no meio desse todo turbilhão de um dia que começou, um dia que foi difícil, um dia que começou com uma tarde difícil, tivemos um encontro muito bom, né? Com a integração, conversando, conhecendo histórias. E durante todo esse meio tempo que eu estava conversando, estava orando, eu estruturei esse sermão que eu quero conversar com vocês hoje. E eu quero falar, eu sei que o slide não ficou bom, porque realmente eu não tive tempo de fazer os slides, geralmente como eu faço, mas vamos tentar focar no negrito ali, que o pequenininho eu vou falando para vocês. Eu quero hoje dar uma palavra para a igreja saber o que significa um pastor na igreja. Ah, pastor, todo mundo sabe o que significa ter um pastor na igreja. Será que biblicamente nós sabemos o que é ter um pastor na igreja local, onde nós estamos, na CIB? Então hoje eu quero falar sobre pastores verdadeiros e falsos profetas. Como que a igreja deve discernir um pastor que vem de Deus e um pastor que não vem de Deus? Eu quero hoje instrumentalizar a igreja desse recurso, dessa palavra de Deus, para que nós venhamos a estar conhecendo o que é um verdadeiro pastor segundo a Bíblia e o que é um falso pastor segundo a Bíblia. Mas hoje eu quero orar, pedir a Deus que nos ilumine nesse momento. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa igreja, obrigado por esse povo que veio estar aqui hoje junto conosco, celebrando ao Senhor. Obrigado porque são muitos motivos de agradecer por essa igreja, porque particularmente eu amo ser pastor dessa igreja, amo essa igreja, valoriza muito a minha família, a família dos pastores. Nós temos uma igreja, Pai, que aos seus olhos, eu sei que nós somos fiéis à tua palavra e fiéis àquilo que o Senhor chamou para nós. Obrigado, Pai, porque é um privilégio ser povo de Deus com esse povo, que o Senhor nos ilumine e que o Senhor abra o nosso entendimento para ouvirmos a tua palavra, porque foi o Senhor que escolheu pastores para servir na tua igreja. Então que a sua igreja possa saber, Pai, o que biblicamente significa um pastor, para que nós possamos desenvolver assim cada vez mais a CIB conforme a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estar lendo Tito, capítulo 1, versículo 5 em diante. Tito, eu sei que é difícil de achar quem está com Bíblia física aí, mas dá para achar. É logo depois de 2 Timóteo e antes de Filemão, tá? Então, Tito está ali no meio do caminho. E eu quero abrir com você hoje Tito, capítulo 1, do versículo 5 ao 10. Tito, capítulo 1, do versículo 5 a 10. Enquanto você abre, eu quero entender junto com você quem é Tito. Tito é um pastor que Paulo instituiu, um pastor que Paulo treinou, um homem que Paulo discipulou e hoje está exercendo o seu ministério em uma igreja. E aí Paulo vai escrever uma carta a Tito, dando instruções como que Tito deveria ser para a igreja um pastor. Então, esse é o Tito que nós vamos conhecer hoje do capítulo 1, do versículo 5 ao 10, aquilo que Paulo está escrevendo a Tito. Deixei você em Creta, para que pudesse pôr em ordem o que ainda faltava e constituísse presbítero em cada cidade, como eu o instruí. Versículo 6. Um presbítero deve ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ter filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem nem de insubmissão. Versículo 7. Por ser encarregado da obra de Deus, o bispo deve ser irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. No entanto, ele deve ser hospitaleiro,
amigo do bem, sensato, justo, santo e ter domínio próprio. Deve apegar-se firmemente à mensagem, fiel, conforme lhe foi ensinada, para que seja capaz, olha só, de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Meus queridos, o cenário religioso contemporâneo, a gente sabe que a figura do pastor é complicado. Muitas vezes a gente tem que falar, eu vou numa igreja, mas o pastor de lá é um pouquinho diferente do pastor que o pessoal conhece por aí. Eu muitas vezes fui apresentado a pessoas dessa maneira, esse pastor aqui é um pouco diferente. Aí a pessoa foi explicar por que é diferente. Porque hoje a figura religiosa do pastor é uma figura dúbia. Você não sabe que pastor, de qual igreja. Então muitos irmãos, muitas igrejas estão infelizmente sofrendo porque não refletem o padrão bíblico na sociedade. Esses pastores não refletem o padrão bíblico de um pastor como deveria ser na sociedade. Porque hoje falar que você tem um pastor, muitas vezes você vai ter que explicar como esse pastor é. Porque existem muitos falsos pastores liderando as igrejas. Pastores que manipulam as emoções, pastores que exploram a igreja financeiramente, que distorcem para benefício próprio a Bíblia, que ele faz a Bíblia parecer para ele algo que é realmente o poder que ele tem sobre a igreja. E como que a igreja pode discernir um pastor bíblico e um pastor não bíblico? Tem muito pastor que não é bíblico, mas é gente boa. Tem muito pastor que não é bíblico e prega de um jeito que você fala assim, nossa, que pastor carinhoso pregando. Meu pastor parece uma marreta no púlpito todo domingo. O homem parece que está bravo, a vida dele parece que é um inferno e ele vem descontar na gente. Tem muita gente dando risada e fazendo a igreja rir, sendo falso pastor. E o Paulo está mostrando para Tito que essa carta foi escrita exatamente quando esses falsos pastores estavam entrando no meio da igreja, ludibriando, enganando os irmãos dessa igreja. Porque não engane-se, falso profeta tem risada bonita, mensagem bonita, faz apelos que a igreja inteira vem na frente, mas tudo que ele pregou foi o que ele acredita e não a palavra. Existem homens de Deus que pregam a palavra, fazem apelo e vêm à frente e há transformações de vida. Mas o caso de Creta aqui, como hoje, haviam muitos enganadores tentando entrar na igreja para ludibriar o povo de Deus. E o que Paulo faz com essa igreja? O que Paulo instrui Tito a fazer? Aquilo que eu vou fazer aqui hoje. Dar à igreja a palavra de Deus para que ela possa discernir o que vem de Deus ou não numa igreja. Talvez eu não seja, falar de mim, o pastor que você olhe e diga assim, nossa, é uma simpatia de pessoa. Talvez você olhe para os nossos pastores e diz assim, humanamente falando, o pastor prega a palavra, mas eu ouvi uma frase, segunda-feira, que é uma frase que eu já ouvi muito, não para mim, graças a Deus, mas eu ouvi ao redor, graças a Deus, ninguém nunca falou isso para mim, que não se faz mais pastor igual antigamente. Né? Falou na nossa reunião. O que é o pastor de antigamente? O que é o pastor para a igreja? Porque, gente, um dia eu posso sair daqui. Não estou falando que eu vou, tá? Fica tranquilo. Mas um dia eu posso ir, e uma igreja batista deve discernir um pastor segundo a palavra de Deus. Uma comissão não deve ser manipulada por alguns irmãos da igreja, mas deve ser uma comissão que conheça a palavra e conheça quais são os parâmetros bíblicos e verdadeiros de homens de Deus. A igreja precisa aprender o que Paulo está dizendo para Tito. Tem uma frase que diz assim no slide, a igreja está cercada de falsos profetas e sem discernimento corre o risco de ser enganada, explorada e destruída. Ah, pastor, mas na igreja batista não tem isso. Tem. Tem sim. Porque se a igreja não se atentar aos parâmetros bíblicos, nós vamos ficar muitas vezes reféns de pastores que não são pastores que são esse parâmetro que Paulo exige de Tito. E tem uma outra frase que eu anotei que diz assim, Deus cura a confusão da igreja levantando pastores verdadeiros, homens comuns, íntegros, bíblicos para confrontar e silenciar falsos profetas. A figura do pastor hoje é uma figura que você sabe que existem tensões.
mas sempre existiu. E é isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, ensine essa igreja a eles discernirem o que é um pastor segundo a vontade de Cristo. Tito, aprenda o que é um pastor que segue a Jesus para você ensinar para a igreja. E ele vai fazer isso. E o Novo Testamento, ele é um lugar onde nasce essa figura do pastor. E é interessante porque um pastor, ele acontece através da figura de Cristo, dos discípulos de Cristo, dos discípulos que os discípulos discipularam e os discípulos dos discípulos que fizeram discípulos. Pastor, como assim? Paulo era o quê de Jesus? Me explique. Vamos ver se a gente consegue entender o que está acontecendo na Bíblia. Paulo é chamado de quê na Bíblia? Discípulo, beleza, mas tem uma conotação diferente de discípulo. Paulo é um apóstolo. Apóstolo Paulo. Ou seja, o apóstolo Paulo é aquele que detentia o ensino dado por Cristo e ele ensinava outras pessoas o ensino de Cristo. O que isso significa? Os 12 receberam de Jesus, correto? O ensino. E esses 12, Paulo, claro que não estava com Jesus presencialmente no ministério dele, mas os 12, os 11 ali então, melhor dizendo, receberam de Jesus a palavra e esses 11 ensinaram outras pessoas sobre o evangelho, correto? É isso que aconteceu. E essas outras pessoas ensinaram a outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o que precisa acontecer é estabelecer um critério bíblico de o que é um líder segundo a vontade de Deus. É por isso que nós precisamos olhar para esse texto e entender que ele não está falando sobre uma questão de um super-homem aqui. Ele está falando de alguém que foi chamado por Deus e capacitado para cuidar da igreja. Hoje eu conversava na integração sobre o ungido do Senhor. Uma frase que eu ouvi essa semana foi o seguinte: eu tenho medo de falar do pastor, porque vai tocar no ungido do Senhor. Eu olhei para a cara da pessoa e falei, meu Deus, presepada, o que essa pessoa está falando? Quem que é o ungido do Senhor no Novo Testamento? Paulo? Amém. Jesus? As pessoas estão colocando o pastor como se houvesse apenas o Antigo Testamento. Entendem, irmãos, que muitos pastores usam da palavra para enganar o rebanho? Se você falar mal de mim, você está tocando num homem de Deus. Se você falar de mim, você está falando de um homem de Deus, porque, ai meu Deus, ai daquele que falar do ungido do Senhor, porque o pastor é um ungido do Senhor, porque o Espírito Santo está nele. Mas qual que é a minha diferença de vocês? Nenhuma. É isso que Paulo está mostrando, que o que deve diferenciar um possível presbítero, um possível bispo, um possível líder, não é um super-homem, mas é um homem maduro. É um homem que não uma pessoa que se acha acima dos membros da igreja, mas é alguém comum do meio dela que vive maturidade nesses assuntos. Os requisitos apresentados por Paulo aqui, irrepreensível, fiel, equilibrado, justo, piedoso, não são superpoderes espirituais, percebem isso? Percebe que aqui não há nenhum superpoder espiritual igual eu presenciei. A pessoa falou, não, eu tenho aqui em mim vários dons para a igreja, como se o pastor fosse isso daqui e os irmãos fossem isso daqui. O que Paulo está falando é, esses homens precisam ter maturidades. Ele precisa ser fiel, ele precisa ser equilibrado. Gente, nada é pior do que um pastor desequilibrado. Nada é pior do que um líder desequilibrado, não é, na igreja? Eu estou falando do pastor, mas alguém aqui já teve um líder desequilibrado no seu ministério? Que tinha que saber chegar, porque dependendo de como chegasse ia desequilibrar tudo. Paulo está dizendo que essa pessoa deve ser justa, piedosa. Isso são marcas da maturidade cristã de qualquer pessoa, amém? Qualquer pessoa que tem uma maturidade espiritual com Cristo vai ser uma pessoa justa, vai ser uma pessoa fiel, vai ser uma pessoa equilibrada. Não é um superpoder. O pastor não é um super-herói. É a primeira coisa que eu quero dizer para vocês.
Eu preciso dizer isso para mim todo dia. Pastor, você não é um super-herói. Paulo, você não é um super-herói, você é um homem. Muitas vezes a igreja olha para o pastor como deveria ser um super-herói. Muitas vezes a igreja olha para o pastor quando ele está lutando e ele está cansado, fala, esse pastor não aguenta nada. Não se faz mais pastor como antigamente. Muitas vezes o pastor está dizendo para a igreja, gente, ora por mim porque eu estou vivendo uma luta no meu casamento. A igreja vai divorciar. Como se o pastor não pudesse ter problema. O pastor pede, eu quero, gente, ora aí porque eu estou vivendo uma luta na criação dos meus filhos. E esse pastor não sabe nem cuidar dos filhos, vai cuidar dos meus filhos? Quantas vezes, Sandra, Osana, olharam para o pastor, as atas estão aí, quiseram colocá-los no lugar de super-homem, acusando coisas que muitas vezes eles falharam por ser homens de Deus. Gente, pastor pode chorar. Eu fui criado numa cultura onde o homem não chora. Acho que muitos homens aqui sabem disso. Mas um pastor chorar? Ah, claro, vai ter a apresentação das crianças, o pastor vai chorar, beleza. Mas o pastor no meio de uma assembleia chorar? Ele é muito fraco. Pastor que enfrenta lutas na família. Esse pastor não sabe nem cuidar da família. Esse pastor não sabe nem cuidar dos filhos. Esse pastor não sabe nem como que ele vai cuidar da minha família. O que Paulo está dizendo não é que esse pastor precisa ser uma pessoa irresponsável com os ofícios. O que Paulo está dizendo, eu gostei muito dessa frase, não é um pastor idealizado, é um pastor segundo a vontade de Deus, que é usado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Paulo está mostrando que todas essas características que um pastor deve ter, é uma característica que um crente maduro tem. Mas esse crente maduro, que é o pastor, ele foi chamado para uma responsabilidade. Mas entre esse meio, eu quero falar de algo polêmico com você aqui. O falso profeta, muitas vezes, ele não é um pastor errado. Ele não é um pastor que prega coisa errada apenas. Ele não é um pastor que tem um ensino errado na igreja apenas. Paulo está dizendo que o falso pastor é um inimigo da igreja de Deus. Ele é um inimigo. O falso profeta é um inimigo da igreja. Vamos ler do versículo 10 ao 11? Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 11. Porque, por favor, Bia, coloca para a gente aí. Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 11. Porque há muitos rebeldes que não passam de faladores e enganadores, especialmente o da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Tal testemunho é verdadeiro. Portanto, repreendo-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras. Contudo, para os impuros e descrentes, nada é puro. Ao contrário, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Olha só o que um falso pastor pode fazer na igreja. E Paulo é firme. Paulo fala assim, eles não devem ser tolerados, eles devem ser silenciados. A estratégia bíblica contra falso pastor é combater com a palavra da verdade. Gente, em nome de Jesus, eu, Enéas, Hamilton, a gente pode ir embora um dia. Mas muitos aqui vão ficar. E eu quero deixar, gente, estou dando um recado que eu vou embora, pelo amor de Deus, não levem por esse caminho. Mas uma igreja batista deve saber escolher o pastor que está passando pela associação dela. Vocês vão dizer qual pastor Deus deseja para a igreja segundo a palavra. É por isso que nós precisamos entender que falsos pastores, eles muitas vezes distorcem as escrituras para fazerem as vontades deles. E, meus irmãos, em nome de Jesus, o que eu quero hoje combater, em nome de Jesus, é essa ideia do super-homem, do super-pastor. O que eu quero pedir de vocês hoje é para vocês entenderem que nós três, eu, Enéas, Hamilton,
somos homens limitados, não somos perfeitos. Cada um aqui tem a sua característica diferente, mas nem porque é diferente você deve falar que gosta mais de um do que de outro. Que nós três estamos aqui expondo as Escrituras porque nós somos fiéis à palavra de Deus, mas a igreja não pode achar que tem pastor demais aqui. Não tem pastor demais na CIB. Nós devemos entender que Deus levantou 3 homens para esse tempo, porque a nossa visão limitada às vezes está vendo só o tempo da nascibilidade, mas Deus quer fazer obras maiores através das nossas vidas. Amém? A igreja não deve querer reter o pastor que ela está formando. Olha o que Paulo está dizendo para Tito: prepara homens e enviem homens. Essa igreja precisa ser uma igreja que exporta homens de Deus, que leve mulheres de Deus. Irmãos, o que o Paulo está dizendo é que em nome de Jesus haja entre vocês esse desejo de amar os pastores que Deus está levantando para esse tempo. Muitas vezes a gente pensa que o pastor é aquele que cuida da igreja, e é. Mas a gente se esquece. Às vezes tem gente de 60 anos de batista aqui. Não tem problema ter 60 anos de batista. O problema é você achar que só o pastor que cuida e não a igreja que cuida do pastor. Muitas vezes a igreja quer sugar do pastor. A Alba pregou sobre isso, né? Na MCM, eu acho, no Encontro de Mulheres. A igreja quer pegar do pastor, pegar. O pastor Wilson Noro tem uma frase muito forte. Ele diz assim: pastor, cuidado. Porque tem igrejas que são igual. A igreja vai olhar para o pastor, vai ver uma cana de açúcar bonitinha, cheia de suco. Vai falar assim: eu vou pegar esse pastor, eu vou... Quando não tiver mais suco, não presta mais, é só bagaço. Quando o pastor começar a ficar doente, não presta, só suga. Uma igreja deve corresponder ao pastor com amor. Mas não somente o pastor, a todos. É por isso que eu estou dizendo nessa noite, que o que Paulo está mostrando para nós é que o pastor não deve ser um super-homem, mas ele deve ter maturidade nesses assuntos. Ele deve ter uma mulher só, amém, gente? Amém, né? Ele deve ser uma pessoa que é amiga do bem. Amém, gente? Amém. O pastor deve ser alguém que não é briguento. Quem de nós aqui é mais briguento? Eu, Hamilton, estou brincando, gente. A questão não é pastores que não defendem o que é certo na igreja. A questão é pastores que não são briguentos, que têm maturidade de saber que ele pode arrumar uma briga feia naquela situação, mas ele tem maturidade de dizer: eu não vou brigar por causa disso. Eu vou esperar um tempo para a gente conversar. Ah, mas só pastor tem isso? Não, todos os irmãos têm isso. Mas o pastor deve ser um exemplo para a congregação, e ser exemplo não quer dizer que é um herói, quer dizer que é um exemplo. Como eu tenho, vou falar de mim. Eu peço perdão para irmãos da igreja. Eu já pedi perdão para irmãos da igreja. Falei: irmão, eu falei errado com você, me perdoa. Na frente, não só dos pastores, mas na frente de outras pessoas, eu pedi perdão. Aí o pastor que volta atrás, o pastor tem que bater na mesa e falar: eu não volto atrás. Irmãos, não esperem isso de mim, eu acho que nem do Enéas, nem do Hamilton. O que eu estou querendo dizer é que o pastor deve ser um exemplo. E quando eu sou um exemplo, quer dizer que se eu me arrepender de algo errado que eu fiz, é para que nós possamos ter maturidade de pedirmos perdão quando a gente precisa, de pedir para o irmão da igreja. E por último, meus irmãos, o que eu quero dizer é o papel da igreja em amar o pastor. É um desafio, sabia? Amar pastor. Porque pastor fala o que você não quer domingo. Já percebeu que você quer domingo, às vezes você quer entrar no culto. Ah, hoje eu vou ouvir a palavra de Deus. Aí se for o pastor Paulo pregando, parece um pai bravo aqui. Se for Enéas, é aquele negócio que você já conhece. Se for Hamilton, é aquele negócio que você já conhece. Aí a gente chega às vezes na igreja e fala: eu vou receber a palavra de Deus. Ai, pastor, mas rapaz, precisava tanto assim, é complicado isso aí.
Um pastor fiel, ele não negocia a palavra. Um pastor fiel prega a palavra. O papel da igreja com um pastor não é idolatrá-lo, é amá-lo. E o que é amar um pastor? Alguém sabe responder nessa noite o que é amar um pastor? Você ama o seu pastor? Você ama os seus pastores? Me fala um exemplo do que é amar o pastor. Confiar? Perfeito. Mais um. Orar por ele. 2. Quero 10 questões do que é amar o pastor. Convivência. Calma aí. Estamos no 4, né? Estamos perdendo já 4. Margarida? Presença. Mais alguém? Empatia com o pastor. Responsabilidade. Cuidar. Olha só, estamos chegando, hein? Falta só mais 3. Quem vai falar os 3? O que significa amar um pastor? Caminhar junto. Pô, ninguém falou fazer churrasco, pô. Ia aparecer. Falta mais 2. Cozinhar para o pastor? Eu vou falar então, cozinhar para o pastor bem. Falta só mais um. Submissão ao pastor bíblico, muito bem falado. Não é submissão ao pastor, é um pastor submisso à Bíblia. Vocês sabem como amar pastor, porque eu me sinto amado por vocês. Agora, amar também é dizer a verdade, não é? Amar também é chegar para o pastor e falar, pastor, você está errando nisso. Não espera a assembleia para falar isso do pastor. Chama ele, faz um churrasco. Ou faz um pão, uma broa, faz um pão com margarina, um suco de maracujá do Jefferson, tem que ir lá tomar, né, Jefferson, esse suco. Fala assim, pastor, está tudo bonito aqui, mas eu quero falar com o senhor uma coisa. Isso. Porque amar tem a ver com eu falar e eu saber ouvir. Eu dar e eu receber. O que eu quero concluir hoje é dizendo que o maior ato de amor que nós podemos ter por um pastor não é ter medo desse pastor. Não é ter medo, pastor chegou, igual criança, né? Criança às vezes tem medo da figura do pastor. Pastor, a criança quase está contigo. Calma, gente, calma, não precisa fazer nada disso. O que a igreja pede, o que Paulo está dizendo, o que Paulo ensina para Tito, para Timóteo, o que Paulo vai mostrando, o que Paulo pede para as igrejas, que vocês façam o que por mim? Alguém falou? Oi? Orar. O maior ato de amor que alguém pode ter pelo próximo é deixar de orar para si mesmo e orar para o próximo. Eu poderia aqui hoje falar tantos amores que eu amo essa igreja. De verdade, eu amo muito vocês. Porque quando eu cheguei aqui, eu ouvi uma frase na EBD, não vou falar quem falou, que foi uma frase que eu sou muito criterioso, sistemático, e a frase foi assim: pastor, como você cresceu e mudou? Olhei para a cara daquelas 3 pessoas que falaram isso para mim na EBD e falei assim, quem está falando isso para mim? Aí eu olhei para a carinha das 3 assim. São pessoas que eu submeto o meu coração e chorar diante dessas pessoas e falar que eu não estou aguentando. Porque essas pessoas me aguentaram na imaturidade, como eu comecei aqui. Eu quero dizer hoje, pastor Enéas, que a gente mudou uma roda dessa igreja. Aqui era conhecido como cemitério de pastor. E hoje nós temos quantos pastores aqui? É o pastor Paulo? Pastor Paulo. É o pastor, né? É o pastor? Não. Deus fez de um vale de ossos secos. O poder do Espírito trouxe esses espíritos, trouxe o que estava morto à vida. Porque a presença da palavra trouxe restauração para esse lugar. Hoje nós estamos só com membros ativos da nossa igreja, pessoas que amam essa igreja. Hoje a nossa igreja, ela tem o poder, pela força do Espírito Santo, de abençoar outras igrejas. Hoje o pastor Hamilton e o pastor Enéas estão aqui. Mas se eles não tivessem igrejas que estão sem pastores, vocês estão lá servindo.
O que é no cemitério, sabe que cemitério não exporta nada, né? Ele só recebe muitas vezes. Essa igreja deixou de ser um cemitério para ser um lugar de restauração e cura. Por quê? Porque vocês resolveram amar o pastor. Porque quando você ama o pastor, você não está amando o ungido de Deus. Quem consegue amar um pastor, ama qualquer irmão da igreja, não é, gente? Porque pastor prega a palavra que a gente não quer, muitas vezes fala coisa que a gente precisa e não que a gente quer ouvir. Pastor muitas vezes vai nem cumprimentar você no culto, você vai falar, rapaz, mas é difícil esse pastor que nem fala comigo direito na igreja. Amar pastor é difícil, eu sei que é. Porque quem mais se expõe domingo na igreja? Pastor. Mas essa igreja é uma igreja que ama tanto o pastor que Deus mandou 3. E eu quero pedir a vocês é isso hoje. Que a gente continue o que a gente está fazendo. Gente, o que é uma igreja bem-sucedida? E aqui eu termino. O que é uma igreja bem-sucedida? Foi a pergunta que o Erielson me fez na comissão que estava me aprovando. O Erielson me perguntou a seguinte palavra: o que para você é um ministério bem-sucedido? Quem estava na comissão? Você que estava na comissão, Maria Alice, né? Mas quem? Rosana? Rosana não. Inês e Maria Alice que estavam, né? A pergunta do Erielson foi muito boa, e eu quero devolver essa pergunta para vocês hoje. O que é uma igreja bem-sucedida para vocês? Uma igreja cheia de pessoas? Com muitas pessoas, lotada? Não? Uma igreja onde as pessoas entram aqui e falam, nossa, que lugar perfeito, não precisa de nenhuma pintura, nenhuma estrutura, é esse lugar? O que então, 10 listas, vamos dar 10 itens para a gente fechar esse sermão juntos, que vai ser a nossa aplicação. O que seria uma igreja bíblica para vocês? 1. Presença de Deus. 2. Oi? Bíblia. Uma igreja bíblica. Oi? Pregação da palavra. Amor fraternal. Comunhão. Maturidade espiritual. Então, mais 4. Que saiba perdoar, uma igreja perdoadora. 7. Oi? A presença de Deus sendo manifesta na igreja. 8, mais 2. Hamilton e Enéas, vamos fechar isso daí. O que é uma igreja para vocês bem-sucedida? Além de tudo isso, seja uma igreja acolhedora. Acolhedora. Algo que a gente falou hoje aqui é impossível? Então vamos, gente. Porque a gente está no caminho certo. Eu amo vocês, eu sou amado por vocês, os pastores amam vocês, vocês são amados. Nós estamos formando liderança. Deus está fazendo movimento nessa igreja. Talvez não seja como a gente quer, votando muitas vezes. Deus não está muitas vezes na multidão. Mas Deus está no comprometimento em amar. O que Deus pediu de nós? Amar a Deus, amar o próximo e fazermos discípulos. Nada disso é impossível. Então eu quero hoje dizer para vocês, agradecer a vocês, por tudo que vocês são para mim. Eu sei que cada um aqui tem um perfil, um é mais carinhoso, outro é mais ríspido, outro, às vezes eu queria comer alguma coisa que essa pessoa... Sempre envolve comida, né? Eu sei que eu sou carnal nesse sentido. Mas às vezes eu queria estar visitando algum de vocês, mas eu me sinto muito incomodado de dizer assim, poxa, eu quero visitar vocês. Mas o que eu quero pedir a vocês é o seguinte, continuem fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Porque quando uma igreja ama, ela consegue fazer aquilo que Deus pediu que ela fizesse. E quando uma liderança ama, as pessoas sentem vontade de trabalhar nessa igreja. Não é um fardo servir, mas é uma alegria. Então eu quero dizer hoje, nesse dia do pastor, meus amigos, Hamilton e Enéas, eu quero agradecer a vocês, como pastor da igreja, acho que eu falo o nome da igreja, por tudo aquilo que vocês são, primeiramente, para mim. Inclusive o Enéas, que está desde o começo comigo, de quando isso daqui era chão batido. No menos, né? Quando a gente não tinha estrutura de exame de contas.
O Hamilton que chegou, que trouxe esse cuidado com os casais, assim, de uma forma bíblica. Eu quero agradecer, eu vou citar algumas pessoas aqui que estão, gente, não quero que você se sinta excluído, não. Mas a Osana, a Sandra, a Maria Alice, que não está aqui, a Inês, a Sueli, presenciaram uma vez que o pastor quase chorou, né? Numa assembleia que a convenção veio, numa reunião que a convenção veio aqui. Vocês lembram disso? Que o pastor Cláudio veio aqui, e dali em diante, o que aconteceu com essa igreja? Ela mudou. Então, gente, eu quero pedir a vocês, em nome de Jesus, eu quero agradecer a vocês hoje. Eu sei que às vezes eu sou bravo, semana que vem estamos de volta, na mesma skin, bravo. O sermão é sobre a cruz, então não tem como falar mais doce. Mas hoje eu queria ser um pouco pai, porque Deus está me mudando um pouco. Estou falando que eu sou pai de todo mundo aqui, pelo amor de Deus, eu sou pai de nações. Mas eu tenho no meu coração que vocês são ovelhas de Cristo, e eu quero amar vocês como Cristo me ama todos os dias e como eu sou amado por vocês. Eu quero hoje não fazer um sermão de 3 pontos, mas um sermão de agradecimento a essa igreja por tudo que ela é para mim, que vocês me ensinam muito, e nunca deixem de me ensinar. E nunca deixem de falar comigo. Você está errando isso daqui. Porque é esse lugar que eu estou de aprender com vocês e ensinar a vocês. Tá bom? Quero agradecer a vocês por tudo que vocês são, pela fidelidade dos irmãos. Eu pude presenciar ali o relatório financeiro, né, algumas questões da igreja. Gente, muito obrigado. Porque contribuição é uma igreja generosa, fiel. E vocês nunca deixaram nem a minha esposa, que não está aqui, desamparada. Para mim, cuidar da minha esposa como vocês cuidam, a gente não tem família aqui, mas ela em nenhum momento se sentiu sozinha nos momentos mais difíceis que ela passou das cirurgias, que foi um momento de crise nossa, dificuldade. Essa igreja fez frango, fez batata, fez carne moída, levou mimos lá para casa e muito mais. Sempre uma mensagem de oração. Eu quero agradecer a vocês por tudo, porque se um dia Deus, que não é esse momento hoje, nem vai ser os próximos meses, quiser me tirar daqui, Enéas, vamos elevar o sarrafo, não é só baleia, mas não, meu amigo. Vai ter que ser baleia, vai ter que ser barco naufragando, vai ter que ser bicho picando, igual Paulo na ilha, porque eu amo muito vocês. E eu quero aprender demais com vocês, porque Deus tem algo para essa igreja e eu quero ser parte daquilo que Ele vai fazer, já está fazendo. E vamos juntos, gente. Amém? Amém.